A palavra, então, ao ex-ministro Aldo Rebelo. Queria ouvi-lo, ministro, sobre a sua percepção das consequências políticas da prisão preventiva de Jair Bolsonaro, que foi executada hoje, logo cedinho, pela Polícia Federal. Thaís, a prisão na manhã de hoje do ex-presidente e ex-deputado Jair Bolsonaro é mais um capítulo da tragédia contemporânea, da desorientação contemporânea vivida pelo nosso país. Não há muita diferença entre essa prisão ocorrida hoje pela manhã e aquela que em 2018 alcançou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá naquele sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo. Eu fui visitar o presidente Lula às vésperas da prisão, em abril. E lá havia uma multidão, uma grande multidão, lá ocupando as áreas adjacentes ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, e não houve nenhuma reação, nenhum tumulto, nenhuma tentativa de evasão, nenhuma tentativa de fuga. Dali mesmo o presidente foi encaminhado e chegou a um avião da Polícia Federal e foi levado para Brasília, foi preso. O presidente Lula, na época, eu estive com ele, gozava de boa saúde, tá certo? Tinha sido vítima também de uma grande injustiça promovida pelo Supremo Tribunal Federal, que autorizou a prisão depois de uma condenação em segunda instância. Não havia trânsito em julgado, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Não havia trânsito em julgado, acusação que não era comprovada, porque o presidente Lula não era proprietário daquele apartamento lá do Guarujá, todo mundo sabia disso. Eu não era amigo íntimo, nem dele, nem da família, e sabia que ele não era proprietário nem do apartamento e nem era proprietário daquele sítio, que eu sabia, aí eu conhecia os proprietários, né, a família do Jacob Bittar. Pois bem, mas foi preso, levado para Curitiba. O que era que aquela prisão representava? Eu estou falando daquela prisão porque há muita semelhança com essa de hoje, ou seja, não é apenas uma condenação por uma razão que seria a tentativa de golpe em janeiro de 2023, quando o Bolsonaro nem se encontrava no Brasil, quando um grupo de arruaceiros ocupou lá, tentou invadir repartições públicas onde não havia nenhuma autoridade. Pois bem, então a prisão é isso. O que é essa prisão, afinal de contas? Se essa tentativa de golpe, na minha opinião, não existiu. Eu fui ministro da Defesa. Eu tenho noção de como se organiza um golpe de Estado. Pois bem, aí, Thaís e meus prezados ouvintes, há uma disputa no país entre essa instituição chamada política e as corporações, principalmente essas corporações ligadas ao Poder Judiciário. É como se nós estivéssemos revivendo a antiguidade grega e persa, quando o destino humano era uma atribuição dos oráculos, de Delfos, de Dodona, e não dos homens, dos imperadores ou da política. A política foi criada por Roma, e quando Roma criou a política, os deuses saíram de cena. E a política permaneceu até hoje, como sendo a atribuição do destino da humanidade. A política é que decide o destino humano, e no caso do Brasil, o destino decide por eleições, como decidiu o presidente Lula e como decidiu pelo presidente Bolsonaro. Essas corporações, com a crise da credibilidade da política, criada pelas mazelas da política, mas também pela ação das próprias corporações, Ministério Público, Judiciário, Polícia Federal, essas corporações, na desautorização da política por suas mazelas, julgam que elas devem substituir a política. E há essa decisão. A mim não surpreende nenhuma decisão do Supremo, porque essa instituição já entregou uma mulher judia grávida, presa, para morrer no campo de concentração na Alemanha. Tá certo? Então, para mim, não surpreende. O que surpreende é que as pessoas acham que isso é uma coisa normal. Não estou dizendo que o presidente Lula e que o presidente Bolsonaro eram inocentes em tudo. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que há uma disputa entre essas corporações e a política. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, é um político eleito. O presidente Lula era um político eleito.
e essas corporações julgam que a eleição não é mais o critério legitimador do poder. Essa é que é a verdade. E a outra verdade, que eu acho também que se insere nessa prisão de hoje, é outra disputa entre aqueles que foram vítimas em 1964 de um golpe de Estado, tá certo? E que até hoje os militares não foram absolvidos do golpe. Todos nós sabemos que o golpe foi uma articulação do mundo político, governadores de São Paulo, do Rio, de Minas, do Rio Grande do Sul, as embaixadas, a diplomacia internacional, a embaixada dos Estados Unidos, a imprensa da época, os grandes jornais da época, os empresários, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, foi uma grande articulação para o golpe de 64. Hoje, parece que o golpe foi apenas uma coisa dos militares. E essa disputa, ou seja, essa revanche com os chamados golpistas de 64, ela não terminou. Então, toda vez que acontece algum problema, um ex-militar ou um militar, mesmo da reserva, tem que ser culpado por alguma das nossas mazelas. Então, por essa razão, se põe na prisão, já estava em prisão domiciliar, um homem doente, depois de não sei quantas cirurgias. Thaís, a última cirurgia do Bolsonaro, foram 16 horas de cirurgia. Esse homem é um enfermo. Ou seja, mas não pode ficar preso em casa porque a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal acham que haveria risco de evasão, risco de fuga, porque o Ramagem e a Carla Zambelli fugiram do país. Mas em condições, eles não estavam presos em prisão domiciliar, eles não estavam sob vigilância da Polícia Federal, eles não estavam enfermos como está o ex-presidente Bolsonaro. Então eu acho, minha prezada Thaís, que nós vivemos mais um capítulo desse processo de desorientação e de confronto. E da mesma forma que os adversários do Lula aplaudiram essa prisão em 2018, e eu lembro que aplaudiram, que festejaram, que celebraram, ainda bem que o Brasil tem Ministério Público, tem Judiciário, tem Polícia Federal, os adversários do ex-presidente Bolsonaro também vão festejar, podem ter certeza disso. Vão festejar, vão celebrar, infelizmente. E isso não vai ajudar em nada o nosso país a encontrar o caminho da retomada do desenvolvimento, que precisa de paz, de conciliação, e precisa que o país se reencontre. Não é essa, na minha opinião, a disposição do Supremo, nem a disposição do governo. Conosco também Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes. O Schiller, é inevitável falarmos sobre a repercussão política desse ato desta manhã e o que pode se desenrolar ao longo dos próximos dias, já apontando, lógico, aliás, essa seta está apontada há muito tempo para 2026.